Ai, boa noite. Eu tinha ido visitar a Sandra e os pais estavam com a receita e não sabiam bem o que significava a Ritalina. E dou, não dou, porque existe um estigma, né? Vários remédios existem esse estigma. A Ritalina é uma, né? Tem vários, a Bezetacil e assim vai. Sempre as pessoas têm alguma coisa. E eu falei para eles, mas ele precisa tomar Ritalina. Aí o pai ficou olhando assim para mim, eu falei assim, o senhor sabe por quê? Porque o cérebro dele não funciona. Então as pessoas, você imagina uma caixa toda bagunçada. Se não chegar alguém para arrumar e deixá-la ajeitada, você nunca vai conseguir fazer nada. Nosso cérebro tem isso. Ele tem algumas falhas. Pode ter falhas. E normalmente tem o fator genético também, tem o próprio ambiente, a epigenética da coisa. Enfim, a função da medicação é de tentar estabilizar o cérebro para que a pessoa tenha uma vida normal. Mas, eu vou ficar viciado. Não é questão de ser viciado. Se você tem uma falha, essa falha tem que ser corrigida. Seja através de multidisciplinas, que isso precisa ser, ou seja com o uso do remédio. Outro estigma, o Gardenal. A criança convulsiona. Melhora com o Gardenal? Melhora. Vai chegar um tempo que ela vai tirar? Pode tirar ou não. Mas o importante é que ela vai ser uma pessoa produtiva. Vai ser uma pessoa que vai poder tocar a vida dela tranquilamente. Precisa tomar o Gardenal para o resto da vida? Qual é o problema? Precisa tomar Ritalina? Qual é o problema? Entendeu? As pessoas, onde fica esse sofrimento. Quer fazer as coisas e não consegue. E o remédio estabiliza o cérebro. Um exemplo só para vocês. Como é que acontece uma convulsão? Por que acontece uma convulsão? De repente, o neurônio muito cheio das graças lá no cérebro, ele resolve distribuir um monte de estímulos. E a pessoa convulsiona. É uma coisa que ela controla? Não. Mas tem aquele neurônio, chatinho que vai resolver distribuir para o corpo inteiro. Então, se bate e baba e elimina esfíncteres, enfim. Alguém já possa ter visto alguém convulsionar, sabe como é que é. E ela, às vezes, tem uma fração de segundos que ela sente que ela vai convulsionar, vai passar mal. Normalmente, o convulsivo, ele sabe. É uma fração de segundos, que pena, porque senão ele poderia tentar dar um jeito de cair, bater com a cabeça e vai daí afora. Mas toma o Gardenal, não convulsiona. E pode tocar a vida dele, fazer uma faculdade, trabalhar, ter o equilíbrio. Qual é o problema? A mesma coisa a Ritalina. Ela faz esse equilíbrio e faz com que a pessoa possa ter uma vida produtiva, como no final, fiquei muito feliz que o filho deles, eles viram que o filho dele funcionou, ficou legal. Tanto que ele não conseguiu passar com o neuro para pegar a receita, porque é uma receita mais do que especial. Eu consegui arrumar a receita. Por quê? Porque no período que ele ficou sem remédio, a mãe e ele ficaram numa tristeza lascada. Eu falei, então, até que ele passe com o neuro e consiga ter o neuro para fazer o acompanhamento, eu vou fornecer a receita. E eu pego lá no meu hospital. A minha experiência, foi muito engraçada. Casa de ferreiro, espeto de pau. O meu filho chegou no 7º ano, ele não ia mais de jeito maneira. Repetiu 3 anos. E eu falava assim, cara, você só tem isso para fazer, você só tem que estudar. Pelo amor de Deus, o que acontece que você talou no 7º ano? E aí eu ia mudando ele de escola. Eu não estava prestando atenção no meu filho. E é esse um problema. Eu, sendo médica, eu não conseguia ver que alguma coisa estava errada no meu filho. Então, o que eu faço? Vou mudar de escola. Na última escola que eu levei, o diretor virou assim para mim. Falou, traz o seu filho para mim que eu vou fazer uns testes com ele. E eu quero... é um calhamaço dessa idade de perguntas, mais ou menos semelhante a esse questionário. Aí eu fui preenchendo, aí eu comecei a me tocar. Falei, não... Bom... A gente ainda não acredita, né? A gente não quer acreditar como mãe. Aí cheguei, entreguei o questionário. Ele olhou assim para minha cara, deu uma risadinha e falou, seu filho não tem nada, só tem distúrbio de atenção. Ele é inteligente, ele faz as coisas, precisa tratar disso. Eu tive a vontade de achar um buraco naquela hora e me enterrar. Falei, não acredito que eu não consegui ver o distúrbio de atenção do meu filho. E aí eu comecei a recapitular tudo. Através do questionário a gente consegue fazer isso. E eu fui vendo, falei, nossa, desde a infância meu filho já tinha isso. E eu achava que era distração, que ele você dá um monte de desculpas. Aí o que eu fiz?
levei numa colega minha. Aí ela passou um primo da Ritalina, passou Concerta. É que a Ritalina ela tem um período curto. Então, você dá a medicação em meia hora e já está fazendo efeito, mas só que ele dura umas 3, 4 horas. E depois para. O Concerta já é ele deixa um período mais longo. Como o meu menino fazia período integral, então começamos a entrar com o Concerta. Teve uma fase de adaptação meio difícil, mas depois ele se adaptou. E depois, com o tempo, ele mesmo falou assim: mãe, eu vou começar a reduzir a dose, você me ajuda e eu vou parar. Ele parou. Chegou a começar a fazer uma faculdade, mas aí entra aquela questão do foco. Ele também fez acompanhamento com o Marcos e graças a Deus, porque o Marcos conseguiu fazer um trabalho com ele que hoje ele é mais calmo. Hoje ele não tem tanto problema se o cara dá uma cortada nele no carro. Ele já consegue, cara, o que acontece? Por que você está nervoso? Entendeu? Antes não. Se marcasse bobeira, ele enfiava o carro em cima da pessoa e saía para brigar. Um dia eu dentro do carro, ele saiu porque o cara bateu atrás, eu já saí junto, eu falei assim, fiquei olhando para a cara dele, ele ia pegar o cara, eu fiquei olhando para a cara dele, ele falou assim: mãe, eu não bati nele porque você saiu do carro. Eu falei assim, mas eu saí justamente por isso. Porque se você fosse pegar o cara, eu ia junto. E ele era muito assim. Muito assim. E ele falou, eu não quero voltar a tomar o remédio. Eu falei, se for necessário. Mas aí ele começou a fazer um tratamento com o Marcos, foi muito legal. Hoje ele mesmo tem já um autocontrole melhor. E saiu. Por quê? O foco dele não era de estudar. Depois que eu fui com o tempo entendendo. Então, faculdade para ele, esquece. Ele começou veterinária e parou no 4º ano. E olha, foi um trampo para conseguir fazer ele ir para frente. Era só no chute. Eu falei assim... Aí chegou uma hora e falei assim, mãe, por favor, para de pagar a faculdade. Não dá para mim. Eu falei assim, beleza. O que você quer fazer? Vou mexer com o carro. Feliz da vida hoje. Feliz da vida. E ele sabe que ele tem o déficit. Mas se ele for fazer o polimento do carro, cristalização, caramba, quanta parafuseta que ele tem que fazer lá, ele sabe que ele tem que começar de um jeito, daqui a pouquinho ele põe o fone de ouvido para se concentrar na música. Ele descobriu o jeito dele de aumentar a concentração e fazer uma sequência. Porque para quem tem DH fazer algo sequencial é um terror. E hoje eu tenho o maior prazer de vê-lo, mostrando os carros que ele faz, a perfeição, a chatice que ele é. Ele ficou assim, falei, nossa, você ficou detalhista, cara? Não, mãe, eu preciso disso. Então essa é a minha experiência. Como médica, não reconhecer o meu filho. Foi difícil entendê-lo, foi difícil eu aceitar. E depois que eu aceitei, eu falei assim, não, vamos lá. O que eu fiz só para terminar a escola? Coloquei ele no EJA, aquela adiantada básica. Depois coloquei ele no colegial, que coloquei num colégio mais tranquilão. Aí ele conseguiu terminar, aos trancos e barrancos, mas terminou. E conseguiu começar uma faculdade que também não tinha nada a ver com ele. E ele não tinha jeito para coisa. Então, assim, gente, preconceito de medicação é bobeira. Qual é a função do remédio? É estabilizar. É a mesma coisa o pessoal que é drogado. Ele acaba com o cérebro dele. Acaba. Frita. E aí precisa tomar um remédio pro resto da vida. Aí o pessoal vê aquela bobeira, né? Vai trocar uma droga por outra. Não. Ele vai trocar uma vida horrorosa por uma vida decente. Vai tomar remédio? Vai. Se o cérebro dele estabilizar, maravilha. Isso que é importante, tá bom? Essas coisas de... porque... Não. Gente, são preconceitos que nós precisamos tirar. Meu filho tomou muito tempo o Concerta. E o Concerta é um pouco mais potente que a Ritalina. Trabalha um pouco diferente, mas depois ele mesmo saiu, ele mesmo resolveu. E hoje está muito bem, obrigado, ele sabe trabalhar. Mas faz o acompanhamento com o Marcos e as coisas se encaminharam de uma forma tranquila. Então, os pais que têm as crianças assim, é uma parte multidisciplinar. Tranquilo, mas também precisa da medicação. Porque o cérebro está com problema, gente. Quando tem alguma coisa, se dá para consertar, vamos tomar um remédio, não ficar com preconceito e deixar a criança sofrendo e você sofre junto. Vê o seu filho que não deslancha, e fica parecendo barata tonta e tem a agressividade. O meu menino tinha agressividade. Agora hoje ele está com 30 anos, diferente da irmã dele. Ela fez faculdade, está aí fazendo um monte de coisas, mas também são pessoas diferentes. Mas ele teve esse problema.
Quando a professora me falava, nossa, ele fica lá na escolinha pensando na Ferrari, porque ele gostou de carro, e eu tinha comprado um quadro da Ferrari. E ele ficava falando, professora, eu tô vendo aquela Ferrari que a minha mãe me deu. Eu falei, cara, deixa a Ferrari em casa, vai pra escola, presta atenção na professora. Não, ele viajava, na boa. E eu não saquei isso. Eu achava que era simplesmente uma coisa que ele gostava e distraía. Comi bola, mesmo sendo médico e tendo conhecimento. Então, o que dirá quando a gente não tem conhecimento também direito? É multidisciplinar, com certeza. E o remédio não é algo assombroso, algo fora do... Não, aquilo vai fazer o seu filho ter uma vida dentro do que era aquela coisa de normalidade, né? Mas eu acho importante ser crianças e adultos produtivos. Porque é essa função, uma das funções da nossa vida. Não ficar um zumbi por aí. Bom, obrigada pela atenção. Viram? Olha o hiperfoco. O que é hiperfoco? O hiperfoco do filho dela era nos carros. Qual é o hiperfoco que você tem? O hiperfoco do seu filho? É futebol? Olha o hiperfoco. Só pensa no futebol e não consegue se concentrar em mais nada. Tem um monte de criança lá assim. E aí não consegue se concentrar em outras coisas.